Boa noite a todos, agradecemos a presença de todos em mais essa live do Centro Espírita Cearense de Jesus, onde vamos trabalhar aqui mais um tema espírita e espero que todos aproveitem e gostem do tema abordado no dia de hoje. Para darmos início, como de costumes, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos da matéria, abrindo os olhos da alma, entrando em conexão com os planos mais elevados, espirituais, a morada do Espírito imortal, o campo de manifestação dos nossos irmãos mais evoluídos, entrar em sintonia com Deus, o Pai, Todo-Poderoso, Criador e Governante Supremo de todo o Universo. Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, Governante Espiritual do nosso planeta. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui com saúde, com disposição, para falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Pedimos a proteção da espiritualidade benfeitora que nos intua, de modo que possamos passar a mensagem de maneira mais clara, mais objetiva e que seja de compreensão de todos e de proveito de todos. E que assim seja. Bom, nós vamos falar mais uma vez um tema espírita e justamente sobre o ser espírita, né? É uma missão um tanto quanto indigesta dizer o que é ser espírita, não é tão simples assim, né? Um verdadeiro espírita. Estamos fundamentados no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nos capítulos 17, item 4, e no capítulo 20, também item 4. Eu proponho, para a gente desenvolver essa nossa conversa, uma revisão dos conceitos fundamentais do Espiritismo, os mais fundamentais. Fazemos aí uma revisão, uma passagem por eles e as suas implicações na formação do espírita, do ser espírita. Então essa é a nossa proposta e espero que a gente, ao final, tenha uma visão mais clara, que a gente possa aproveitar no nosso dia a dia para nos melhorarmos enquanto espíritas. Os que não são espíritas terem uma compreensão do que é basicamente ser espírita. Para isso, eu proponho também uma viagenzinha aqui pelo conceito de Deus. Eu acho que para a gente falar dos conceitos básicos do Espiritismo, nós precisamos falar de Deus, obviamente. Primeiro precisamos acreditar que Deus existe, né? E acreditar que o Espírito existe, que o lado espiritual existe. Então vamos fazer aqui voltar na nossa história e fazer uma caminhada dentro dessa história, revendo esse conceito divino até chegarmos aqui na doutrina espírita. Então, os espíritos nos ensinam que o sentimento da existência de Deus, que a crença em Deus, é um sentimento inato, é um instinto, né? E o ser primitivo, lá os nossos irmãos, e nós mesmos estivemos por lá, né? No primitivo da nossa história humana na Terra, observava os fenômenos da natureza e, diante dessa grandeza, dessa magnitude da natureza, do universo, do cosmos e de tudo que existe, logo entendeu instintivamente que algo teria que estar atrás disso tudo, além do homem. Se aquilo não era obra do homem,
tinha algo por trás. Então isso desenvolveu esse sentimento que nós trazemos até hoje. Porque aquilo que nós não explicamos, como obra do homem, tem que ter alguém por trás. E aí se desenvolveu então a crença em Deus, que automaticamente leva à prática religiosa. Leva à prática da religião. Iniciou-se aí então lá na nossa história primitiva as primeiras práticas religiosas e a relação do homem para com essa, naquela época, uma entidade, né, divina. Esses primeiros seres humanos primitivos da nossa história, observando os fenômenos da natureza, acreditava que para cada um desses fenômenos existia um Deus. O Deus da chuva, o Deus do sol, Deus do trovão, Deus das matas, das águas, Deus do ar. E assim nascia ali o politeísmo. Vários deuses para cuidar de tudo que existe no universo e na natureza. Caminhando um pouco, evoluindo esse conceito, né? Evoluindo a humanidade, chegamos até no tempo dando um salto grande aí, vamos chegar ao tempo de Abraão, de Isaac, de Moisés, e vamos lá para o Deus de Moisés. Aí chega a ideia do Deus único, um único Deus, o Deus que é o Deus de todo o universo. Porém, é um Deus austero, um Deus, vamos dizer, que castiga, que pune e que estabeleceu uma série de normas, de regras que deveriam ser cumpridas. E a punição do dente por dente e olho por olho. Quem fez algo de ruim paga com a mesma moeda. Então, o Deus único e austero de Moisés. Vamos caminhar aí um pouco mais na nossa história e chegamos aí na primeira metade do século XIX e vem o advento do Espiritismo. Aliás, estou fazendo um salto maior aí. Há 2000 anos atrás, nós temos a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, antes do Espiritismo. Jesus já traz um Deus mais amoroso, o Deus que é o Pai e que ama todos os seus filhos igualmente, que trata todos iguais, né, com um grande sentimento de amor incondicional por todos os seus filhos. Então Jesus trouxe aí um avanço daquele Deus austero, daquele Deus que castigava, que punia das leis de Moisés, para um Deus amoroso, um Deus que cuida de todas as suas criaturas de forma igualitária, sem castigar. Aí sim, avançamos um pouco mais e lá na metade do século XIX vem o advento do Espiritismo, com a proposta de Kardec de uma fé raciocinada. Desenvolve-se aí então o conceito do Deus absoluto, do Deus onipotente, de Deus como os Espíritos nos respondeu, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus de puro amor, justiça e caridade. Esse então é o Deus do Espiritismo, é o Deus já que para crer nesse Deus é preciso refletir um pouco nessa figura de um Deus abstrato, não de uma criatura, de um Deus humanizado, mas um Deus absoluto, que se apresenta
em todas as suas criaturas. Então esse vem o Deus do Espiritismo. Muito bem, aí vamos desenvolver os conceitos fundamentais do Espiritismo com base nessa visão de Kardec, né? No que os Espíritos nos ensinaram. Entendendo o homem sob o conceito espírita. O homem composto de matéria e espírito. Então, dois componentes para formar o homem. Matéria e espírito. O espírito é o ser imortal. É a essência da vida. É aquele que permanece além da morte da matéria, o espírito permanece. E a matéria é perecível, a matéria é perene, é efêmera. Ela nasce, ela tem seu apogeu, se envolve, atinge um apogeu, entra em degradação, chega à velhice e morre. Ela está a serviço do espírito. O espírito é o elemento inteligente, a matéria é um instrumento para o espírito trabalhar. Então a matéria a serviço do espírito. Isso nós não podemos, é importante a gente atentar para isso, não o espírito a serviço da matéria. Qual é mais importante? Nenhum dos dois, ambos são importantes, igual. O espírito sem a matéria perde o seu instrumento de trabalho e evolução, e a matéria sem o espírito perde a sua identidade, aquilo para a qual ela existe. E o segundo conceito fundamental aí que o Espiritismo nos trouxe é o conceito da reencarnação, da pluralidade das existências, onde esse espírito imortal encarna tantas e quantas vezes for necessário para evoluir, como instrumento de amor, de justiça e de caridade desse Deus absoluto, que tem que ser todo justiça, todo amor, toda caridade para com as suas criaturas. Muito bem. Com esses conceitos fundamentais, vamos ver agora isso e o espírita. O que isso tem a ver com o espírita em si? Então, condições para ser espírita. A constatação do fenômeno espírita, de que o espírito existe, de que o espírito é imortal, de que ele compõe o ser humano, né, como parte do ser humano e permanece, existe antes do nascimento e permanece depois da morte. Só a constatação desse fenômeno e a prática dentro desse fenômeno, nós vamos ter lá o espiritismo primitivo, do tempo das mesas girantes, e que, infelizmente, ainda em algumas situações permanece até hoje, de pessoas que querem usufruir do fenômeno espírita para tirar proveito de alguma maneira, e isso é uma prática, na melhor das hipóteses, uma prática supérflua, sem finalidade nobre. Agora, entender, compreender, internalizar esses conceitos é o que vai nos levar, quer dizer, trazer esses conceitos para dentro da gente, para sua compreensão, e correlacionar isso com a nossa vida do dia a dia, a relação disso com os aspectos éticos morais, as implicações disso com os aspectos éticos morais. E da nossa vida, considerando que o espírito é eterno e ele aprende através da prática do dia a dia, eu entendo que eu sou hoje o que eu plantei ontem e serei amanhã o que eu estou plantando hoje. Esse entendimento é fundamental para se tornar realmente espírita, na minha opinião. Então, o simples conceito não nos garante essa condição. Agora, a compreensão, a internalização desses conceitos e a correlação disso com a nossa vida do dia a dia, nossa evolução espiritual, aí sim. E aí os espíritos
no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá a seguinte orientação. Com relação a esses entendimentos, né, essa compreensão. Pregareis o desinteresse, e aqui nós vamos chamar na palavra que desperta. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência, a privação aos dissolutos, os desregrados, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, aos ditadores, né? Palavras perdidas bem eu sei, diz o Espírito, mas não importa. Então, um papel do espírita é usar também da palavra, embora a palavra, ela, vamos dizer assim, desperta, pode despertar, mas usada, a gente sabe que vai ser usada e ouvida por essas criaturas que ainda estão muito presas ao conceito da matéria, fica meio que perdida, mas é uma semente. É uma semente que, no momento certo, ela florescerá, ela germinará e dá fruto. Mas o mais importante que isso, ao espírita, é o exemplo que arrebata. O exemplo de ser espírita verdadeiramente. Ser reconhecido pela sua capacidade de praticar os ensinamentos da doutrina, especialmente no amor ao próximo, em função de aliviar os aflitos e sofredores que se encontram perdidos nas ilusões das vicissitudes da vida material. Por quê? Aqueles que estão presos numa supervalorização da vida material são os que mais sofrem, porque como já vimos um pouquinho atrás, a matéria é efêmera, ela se desfaz. E tudo que é o prazer vindo da matéria, ele tem começo, meio e fim. E às vezes as pessoas sofrem muito passando por isso. E nós espíritas cabe o exemplo do dia a dia, ajudando essas pessoas a se livrarem, mas muito mais com exemplo do que com palavras, dessas ilusões que a matéria nos coloca, desses grilhões que a matéria nos coloca e nos causa sofrimento. Então esse é o exemplo que arrebata. E como maior expressão do nosso meio espírita para demonstrar isso, foi a vida de Chico Xavier. Chico Xavier é o nosso modelo maior, que representou tudo isso, a exemplificação desses conceitos fundamentais, internalizados e praticados no seu dia a dia, especialmente na ajuda daqueles que sofrem. E assim eu encerro essa minha exposição, essa breve exposição sobre o ser espírita. E dessa forma, para esse encerramento, vamos, mais uma vez, eu convido a todos para fazermos uma prece de encerramento, elevarmos mais uma vez o nosso pensamento aos planos mais elevados do mundo espiritual e entrar em sintonia com Deus, o Pai, com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade benfeitora que cuida da evolução desse planeta, aproveitando a oportunidade para pedir a eles, pedir a Deus que através dos seus emissários, de Jesus, o governador espiritual do planeta e seus emissários, a compaixão divina em nome da humanidade, por esse momento crítico em que passamos, de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que passa pelas dores do parto, do nascimento de uma nova geração, e nesses conflitos de um conceito velho que morre e um novo que vem nascendo. Infelizmente ainda existe aqueles que o coração ainda endurecido optam pela solução da força, da guerra, dos conflitos que brigam
pela valorização da matéria. Que Deus derrame sobre toda a humanidade, em especial sobre esses governantes, essas lideranças que estão presas a esses conflitos, e que a luz de Deus, da paz e do amor, ilumine a todos, encerrando mais rapidamente e harmonizando toda a humanidade. Dessa forma, agradecemos e encerramos mais esse momento tão maravilhoso de reflexão sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina espírita. Aproveito a oportunidade para solicitar a todos que gostaram, que gostam do nosso conteúdo, que se inscrevam no canal do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que deem aí o seu like, que se inscrevam, né? E, enfim, ativem o sininho das notificações para receber sempre as lives que são gravadas. E aproveitando também, estamos no fim, graças a Deus, parece, da pandemia, mas ainda temos um risco grande de contaminação, então seguir todas as orientações sanitárias necessárias e também recorrer à vacina para que a gente encerre de vez com essa fase triste que passamos da humanidade. Nosso agradecimento e mais uma vez o nosso boa noite a todos.